Tchau. Boa noite a todos, boa noite, turma, boa noite, pessoal. Nós ficamos com o tema de computação em nuvem e cidades inteligentes. Nosso grupo é composto por Kila Jadiele, Kailane Sofia, eu, Miquel Furtado, Tiago André Carrillo e Giovana Fernando, tá? Vamos começar aí com a introdução que fica com a Gil. Começando as cidades inteligentes. Começando. As cidades inteligentes, elas utilizam tecnologias avançadas e computação em nuvem para melhorar a gestão urbana, analisando dados em tempo real e também promovendo a transformação digital dos centros urbanos. As Smart Cities também são conhecidas como cidades digitais do conhecimento ou conectadas, e depende do foco em tecnologia, informação ou conectividade. Boa noite, eu me chamo Kailane. Eu vou falar um pouco sobre o histórico da computação em nuvem, que se iniciou ali com o crescimento desordenado das cidades, onde surgiram muitos desafios como tráfego intenso, poluição. Então, mediante a isso, foi aí que as tecnologias digitais começaram a ser vistas como ferramentas essenciais na solução desses problemas. Então, governos, empresas começaram a integrar sensores, aplicativos, plataformas digitais que, de certa forma, poderiam monitorar a cidade em tempo real e antecipar as demandas da população, né? Oferecendo uma resposta mais rápida, eficaz. Então, com o passar do tempo, novas soluções foram surgindo para otimizar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como, por exemplo, a coleta de dados urbanos, né, que passou a estar mais presente na vida da população. Pode passar, por gentileza. Continuando, na parte do histórico, a computação em nuvem, especificamente, ela trouxe uma nova forma de pensar em relação à infraestrutura digital das cidades, já que antes, né, tudo era armazenado localmente, com uma certa limitação de espaço. Atualmente, né, com os dados indo direto para a nuvem, nós conseguimos escalar serviços com muito mais facilidade. Então, tanto o papel da computação em nuvem quanto da internet das coisas, elas revolucionaram completamente a conectividade humana. E à medida que as cidades evoluem e adotam novas tecnologias, surge também um conjunto de obstáculos, né, que precisa realmente ser enfrentado com estratégias e responsabilidade. E um dos principais desafios é também garantir que a integração desses sistemas é, diferentes, né, aconteça de forma eficiente e segura. Afinal de contas, ao conectar dados de transporte, segurança, energia, por exemplo, nós aumentamos também a complexidade do sistema como um todo. Pode passar por isso. Boa noite, eu vou estar falando sobre a computação em nuvem. O que é a computação em nuvem, na verdade? A computação em nuvem é um acesso, né, sobre dados de recursos de computação, como servidores físicos ou virtuais, armazenar dados ou recursos de redes, ferramentas de desenvolvimento de aplicações de software. E a computação em nuvem ele oferece aos clientes mais flexibilidade e escalabilidade em comparação com a estrutura tradicional local. A computação ela tem um papel fundamental nas nossas vidas cotidianas, sendo acessando uma aplicação em nuvem, como a Google, e-mail, assistindo um filme na Netflix, enfim. Aqui é um exemplo onde eu coloco os servidores, e-mail, banco de dados, o YouTube. Tá, pode passar. E aqui são as características.
que é o custo, a rapidez, a agilidade, a manutenção e a confiabilidade e a elasticidade. Tá bom. E aqui são alguns exemplos de servidores que usam o serviço de nuvens, né, que é a Amazon, a Microsoft, a Google e entre outros. Tem várias outras empresas, mas eu só coloquei essas daqui. Tá, o nome é Thiago, da continuidade sobre os conceitos da computação à nuvem. Vamos falar sobre os serviços, a data center e a virtualização. Começando pela data center, que é, como o nome já diz, é um banco, é um local onde fica armazenado vários dados, né, dentro de HDs, uma sala fria, que armazena as informações. Agora eu vou falar sobre os serviços em nuvem. Serviço em nuvem é composto por cinco As, né, no final, cinco serviços, e nós vamos falar sobre os tipos de nuvem. Começando pelo SaaS, né, Software as a Service, que é um modelo onde a distribuição do software são hospedadas por um provedor de serviço em nuvem e disponibilizados pela internet. Nessa parte, o usuário, a empresa que vai contratar, não precisa se preocupar com instalação, manutenção, atualização, porque o sistema é totalmente online e basicamente fica ao cargo do fornecedor, a manutenção, a segurança, o backup e etc. E segundo, o IaaS, Infrastructure as a Service, que é um modelo de computação em nuvem que eh, depende de aparelhos físicos que são conectados às redes, para poder fornecer uma integridade flexível e escalável entre as demandas, como sem precisar a pessoa contratante investir em aparelhos físicos, porque fica ao fornecedor essa parte. Aí tem o PaaS, que é o Platform as a Service, que é um modelo onde os desenvolvedores podem criar aplicativos sem se preocupar com a complexidade, pois a parte de desenvolvimento e custos fica ao cargo do fornecedor. Seria mais para desenvolvimento. Aí o FAS, que é o Function as Service, que é o modelo de computação em nuvem, que a gente pode utilizar para fazer pequenas chamadas de APIs ou então banco de dados, upload de arquivos, que seria para a gente acessar determinada fonte por meio de códigos em determinado ambiente. E por último, os containers as Service, que é um modelo de computação que eh, os desenvolvedores controlam esses containers, né, basicamente para colocar aplicativos que incluem algum código e possam ser executados de qualquer lugar. E depende muito da conectividade e infraestrutura do que foi construído pelo fornecedor. Agora eu falo sobre os tipos de nuvem, que é a nuvem pública, caracterizada pelo compartilhamento de recursos, né? Um provedor que atende diversas empresas simultaneamente. A empresa privada, ela já não é compartilhada com outras empresas, elas ficam planejadas praticamente para cliente, como é no caso da nossa rede. Em nuvem híbrida, que faz um misto entre a nuvem pública e a rede privada. No caso, uma parte da nuvem vai para a pública e a outra privada, dependendo de quem vai ter o acesso. E por último, vamos falar sobre o que muitos confundem a virtualização e a computação em nuvem. Virtualização é quando você cria vários ambientes virtuais. Por exemplo, rodar um sistema operacional nativo no seu computador e outro por meio dessa virtualização, com um aplicativo que detém outros sistemas. E a computação em nuvem já é um recurso que a gente pode armazenar os arquivos pela internet, utilizar servidores, arquivos remotos, basicamente em algum servidor hospedado em outro local.
Boa noite a todos, o Miquéias aqui, e eu fico com as características das cidades inteligentes, né, Smart Cities. Bem, a gente já pode começar falando de um pilar social, né, que uma cidade inteligente ela precisa ser inclusa, né, socialmente falando. Não é só ter a tecnologia se as pessoas não têm acessos básicos como educação, saúde e transporte. Esse é um dos pilares sociais que uma cidade inteligente possui. Citando como exemplo, a gente tem Curitiba, né, que tem um sistema de transporte público integrado, é acessível, é eficiente e funciona. Uma cidade inteligente não deixa que ninguém fique sem acesso. Ela está totalmente incluída dentro desses patamares. Outro pilar dentro da cidade inteligente é a gestão, né? Os governantes, os governadores, os prefeitos, eles vão gerir essa cidade com o apoio da própria tecnologia, né? Que a cidade inteligente precisa dispor. Eles vão utilizar de dados em tempos reais para tomar decisões, eles vão utilizar de sensores para entender o que está acontecendo, né? Ou seja, a tecnologia ali é a base de uma cidade inteligente e, claro, os seus responsáveis precisam estar capacitados para isso, né? Que eu posso citar como exemplo semáforos inteligentes, né? Que eles vão se ajustando, eles se ajustam com o tempo conforme o trânsito, né? Ou seja, se tem muito trânsito, o semáforo ali fica mais aberto para um lado, fechado para o outro, ou seja, a tecnologia ela tem que estar ali para resolver problemas reais do cotidiano. Uma cidade inteligente se caracteriza por isso, né? Não se trata apenas da tecnologia instalada, mas sim como ela se adapta aos seus habitantes, né? E claro, a outra característica é a sua sustentabilidade. Uma cidade inteligente, ela não pode ficar de fora de utilizar de meios sustentáveis para fornecer tecnologia e suprimentos, né? Ela precisa cuidar do meio ambiente usando também da tecnologia. Ou seja, ela precisa utilizar energia solar, ela precisa ter uma coleta automatizada, um separamento automatizado, um transporte que seja menos poluente, ou seja, incentivar o uso de transporte público, né, dando um suporte melhor, boas condições para esse transporte público ser de qualidade, né? Então, uma cidade inteligente precisa ter isso como base. Esses pilares são a base dela. Então, usar tecnologia nessas cidades também é preservar o meio ambiente. E aí eu posso ir para o próximo slide. Aqui a gente vai para os desafios, né, das cidades inteligentes, ou seja, o desafio de transformar uma cidade em cidade inteligente, né? O primeiro dela é a infraestrutura de praxe, porque uma cidade ela precisa suportar as novas tecnologias dela. Eles precisam estar com um suporte, uma infraestrutura onde essas tecnologias possam atuar, né? Muitas cidades elas não têm nem a internet, nenhuma conexão boa, não tem mal antenas que possam dispor de conexão boa para os seus cidadãos, então ela pode ser uma cidade inteligente, né? E a gente também pode ir depois para a exclusão digital, ou seja, tem pessoas que não têm acesso, né? Pessoas que não têm acesso ao mínimo de qualidade. Ali eu estou falando de TV, estou falando de conexão com a internet, pelo menos o acesso gratuito, né? Ou seja, a exclusão digital é um dos desafios de cidades inteligentes e um dos mais elevados desafios é, né, o controle de dados. Né? São muitos dados e organizar tudo isso de forma útil fica muito complexo. Né? E também a gente pode falar aí do planejamento urbano, né? Muitas vezes eles não são atualizados ali porque pelos órgãos competentes que cuidam da cidade, eles não são atualizados. Ou seja, um planejamento urbano mal feito ou desatualizado não consegue incluir tecnologias que possam facilitar o dia a dia. Por fim, né, um grande desafio é garantir que tudo isso seja usado de uma forma ética. Né? É a ética da cidade inteligente. A gente precisa desses dados, manter seguros esses dados, usando a da LGPD, e garantir com que tudo isso seja usado da melhor maneira possível e não em benefício próprio de outrem. Aí eu já posso passar para o final.
Aqui eu tenho exemplos de Smart Cities, aqui com o ranking Connected Smart City. Esse aqui é o ranking atualizado de 2024, né? Todo ano eles fazem esse levantamento, eles usam desses indicadores que eu já falei para posicionar as suas cidades mais inteligentes. E ali a gente já tem no top 1 Florianópolis de Santa Catarina, como a gente bem conhece, a região sul é uma região muito rica em tecnologia, em investimentos tecnológicos. Não é à toa que o mercado tecnológico para essas regiões estão crescendo muito, né? E, infelizmente, a gente já pode passar para o último slide, onde a gente vê que Belém é uma cidade que não está nem no top 100. Só que com o positivismo aí em relação ao que vem acontecendo, o investimento da COP30, né? Tenho certeza que em breve a gente vai estar aí, pelo menos no top 100 de cidades inteligentes, com os investimentos, com alterações de transporte público e etc. Bem, esse aqui foi a nossa apresentação, essas são nossas referências e a gente agradece a todos. Boa noite.